A todos. Depois da Dona Socorro falar bem desse jeito, fica difícil subir aqui, hein? Então deixa eu pegar minha colinha também. Bom, é com imensa satisfação que, tendo o condutor Ohama ao centro, juntamente com todos os senhores, fiéis e seguidores desta igreja, pude participar pela primeira vez da cerimônia mensal da Igreja Tendikyo Central de Fortaleza. Poder praticar a Tendikyo em uma região tão distante da sede é motivo de muita emoção e alegria para a gente. Nesta oportunidade, representando a Associação dos Moços, gostaria de trazer um convite bastante especial, principalmente aos jovens associados e também aos veteranos da associação. E, a pedido do Kaicho-san, gostaria também de trazer um pouquinho de algumas experiências da minha vida, por isso peço mais alguns minutinhos da preciosa atenção de todos. Bom, como fui apresentado, me chamo Michihiro Kimura, sou o terceiro filho do condutor anterior da Igreja Tendikyo Jussara, atualmente meu irmão Masanori, que esteve aqui no ano passado, para trazer também um convite da associação, é o meu irmão mais velho, e atualmente ocupa a posição de diretor da Associação dos Moços da Tendikyo do Brasil, ou o Senenkai. E, através de uma atividade da própria associação, desde o ano de 2014, eu resido na cidade de Paranaíba, no interior do Mato Grosso do Sul. A Igreja Jussara, ela fica no Paraná. Então, acabei me distanciando um pouco da casa dos meus pais, mas vou explicar durante essa minha mensagem o porquê que eu me distanciei um pouquinho, mas foi por uma boa causa. Gostaria de agradecer, antes de mais nada, a presença de inúmeras pessoas dessa igreja, não só o condutor, o Luiz, que eu tive a oportunidade de encontrar também, mas outros fiéis que moram em outras regiões do Brasil ligados a esta igreja, que conduziram seus passos, a sede missionária na ocasião dos 70 anos de fundação da Associação dos Moços do Brasil, que aconteceu em julho passado, com a presença do nosso sucessor do Shimbashira e presidente mundial da associação, reverendo Daisuke Nakayama. Graças à dedicação e à presença de todos, foi um encontro bastante caloroso. O nosso presidente mundial, antes de ir embora, ele nos disse que teve a oportunidade de revigorar suas energias vendo a dedicação e a alegria dos fiéis brasileiros. Poder contentar o nosso pai espiritual numa oportunidade tão especial também nos deixa bastante feliz. Através da orientação dos sucessivos primases, dos antigos presidentes de diretoria da associação, e recebendo com certeza o apoio de muitos seguidores da Tendikyo do Brasil, o Senenkai, ou a Associação dos Moços, ele vem desenvolvendo diversas atividades ao longo dos seus 70 anos de existência. Como 3 pilares de atividade, nós temos a caravana de missionamento, que acho que teve a oportunidade de passar aqui pela igreja em Fortaleza por diversas vezes. Temos o Hinokushin, o corpo de Hinokushin na sede missionária no Dendocho, que acontece 2 vezes ao ano, em janeiro e em julho, e também a nossa Assembleia Geral, que acontece todos os anos em julho. Gostaria de aproveitar essa oportunidade, obrigado, para convidar os associados a participarem conosco de todas essas atividades e também para que sigam as redes sociais da associação, para que possam estar sempre inteirados da nossa agenda. Bom, o principal motivo para a minha presença no dia de hoje aqui, além de trazer pessoalmente a nossa gratidão pela dedicação na Assembleia passada, é também fazer um convite bastante especial. Do dia 18 ao dia 24 de julho de 2026, será realizado em Diba, na nossa sede mundial, o Corpo Internacional de Hinokushin. E nós, da Associação dos Moços do Brasil, fizemos a determinação de reunirmos 100 pessoas, entre associados e veteranos, para derramarmos o nosso suor na nossa terra parental. Para quem nasceu nessa fé, ou segue esse ensinamento há algum tempo,
Acredito que tenham ouvido muitas vezes o termo Hinokshin, né? É um termo que a gente ouve bastante, e a dona Socorro também falou um pouquinho sobre isso aqui. Mas o Hinokshin, ele consiste numa prática em que a gente, fazendo uso das nossas faculdades físicas, né, do nosso corpo, a gente busca ajudar e contentar o próximo. Mas um pouco diferente de uma ação voluntária, né, o que move a gente a realizar essa prática é a gratidão a Deus por a gente ter saúde, por estarmos sendo vivificados no dia a dia, né? E poder levar ao maior número de pessoas a alegria e também contagiá-las, por que não, né? Com a alegria desse ensinamento. Então, o Hinokshin, ele tem um significado bastante profundo. E quando a gente fala em participar do Hinokshin em Diba, que é a nossa terra parental, o berço da nossa humanidade, significa que a gente vai estar semeando o suor da nossa dedicação no terreno mais fértil que existe nesse mundo. Nos hinos sagrados, né, esses hinos que a gente acabou de executar aqui, no hino 7, nos versos 8, 9 e no último temos, 8º, como a residência é terreno de plantio de Deus, as sementes brotam todas. 9º, sendo aqui o terreno de plantio do mundo, eu também semearei firmemente. E finalmente, desta vez, sejam bem-vindos igualmente todos que vierem semear. Aqueles que semearem, cultivando, colherão sem aplicar fertilizante. Na prática, o Hinokshin na terra parental é uma oportunidade única, né, de estarmos em contato com tarefas muito diferentes e gratificantes na nossa sede mundial. Eu tive a oportunidade de participar por 2 vezes do Corpo Internacional de Hinokshin e fizemos atividades como cuidar da plantação de arroz da sede. Eu não sei se todos conhecem a plantação do arroz, que é feito o goku, né? Aquele arroz abençoado que a gente recebe nas igrejas quando a gente tem algum problema, né, de saúde. Esse arroz é todo cultivado por Hinokshin. Tanto o plantio, quanto o cuidado, quanto a colheita, a embalagem, é tudo realizado por Hinokshin. E nós tivemos a oportunidade, por exemplo, de trabalhar um pouquinho, né, no plantio desse arroz também. Dona Socorro, né, as outras pessoas que regressaram a Diba agora, tiveram a oportunidade de ver o tamanho que é aquele pátio da sede, né, quando a gente chega, aquele monte de pedrinha. Então são milhares e milhares de pessoas passando ali todos os dias, e aquela terra ela vai se desnivelando com o tempo. Um Hinokshin que a gente faz lá é tirar todas aquelas pedrinhas, nivelar todo o chão, lavar todas as pedrinhas e devolver para o lugar, para que as pessoas não tenham problema em tropeçar, cair, né? Para que o chão fique sempre plano, para trazer o maior conforto possível às pessoas que regressam a Diba. A limpeza da biblioteca de Teng. A biblioteca de Teng ela é mundialmente conhecida tanto pelo número do seu acervo, né, quanto pelos assuntos que ela, pelos livros de diversos assuntos que ela possui. Também é um Hinokshin que a gente consegue realizar durante todo esse período. Então, a experiência de poder dedicar nessas terras tão férteis, né, com certeza faz com que nosso coração transborde de alegria também. Eu sei que fazer o regresso a Diba não é muito fácil, né? Eu diria que para as pessoas que moram aqui em Fortaleza, até regressar à sede do Brasil, que fica em Bauru, no estado de São Paulo, não é tarefa muito fácil, né? Quem dirá regressar a Diba, do outro lado do mundo, né? Mas, como aprendemos aqui na Tendikyo, é o berço de toda a humanidade, é onde Deus Parens nos acolhe, né, com um amor inexplicável, né, Dona Socorro? Quando a gente chega lá, é uma sensação totalmente diferente daquilo que a gente conhece. Por mais que seja a primeira vez que a gente faça o regresso a Diba, é como se a gente voltasse para a nossa casa, né? E sobre isso, eu faço uma analogia com uma variedade de nabo. Vocês sabem o que é nabo? Né? Um legume que existe. Tem um nabo muito específico e muito conhecido lá no Japão, que é da ilha de Sakura. Esse nabo é um nabo redondo, né? E as pessoas sempre apreciaram muito esse legume dessa região. O Japão é muito isso, né?
é o leite de Hokkaido, é o ume de Wakayama, né? O pêssego de Wakayama, assim, tem bastante. E o nabo dessa ilha é muito famoso. As pessoas que moram longe falaram assim, bom, se esse nabo é muito bom, como todo bom brasileiro faz, me dá a semente dele que eu vou plantar em casa, né? Porque daí eu não preciso comprar um nabo de tão longe. E eles levaram a muda desse nabo redondinho, né, para uma região distante do Japão. E lá eles plantaram. Depois de 3 vezes plantando as sementes desse nabo, esse nabo voltou a ficar comprido, como um nabo tradicional. Ele falou assim, nossa, que engraçado. Por que ele vai se modificando dessa forma, né? Será que é a nossa terra? Será que eu trouxe a semente errada? Mas não. Com o tempo, distante da sua origem, ele vai perdendo as características, né, de onde foi criado. E numa experiência que eles fizeram, resolveram levar a semente dessa terceira geração de nabo de volta para aquela ilha de onde originalmente o nabo veio e fizeram um plantio lá. Na primeira colheita, o nabo voltou a ser redondo, né, e ter as mesmas características de quando saiu de lá. Então nós, né, que tivemos a nossa origem indiba, na terra parental, também somos assim. Não sei quantas pessoas aqui já tiveram oportunidade de regressar, mas com a humanidade sendo originada lá, com o tempo, a gente também vai se distanciando um pouco de nossas origens, perdendo um pouco as nossas características, principalmente em relação ao principal objetivo de Deus Pai, ao criar os seres humanos, que é desfrutar de uma vida plena de alegria e felicidade. Fala assim, não, mas eu sou alegre. Mas existe uma palavra que faz toda a diferença, que é plena, né? Que a vida plena de alegria e felicidade é a hora que eu estou feliz e todos ao meu redor também estão felizes. Senão não é pleno, senão só eu que estou feliz, né? Então, como característica comum de nós seres humanos, a gente vai esquecendo muitas vezes as nossas origens, os nossos objetivos, e a gente vai tomando um rumo desconhecido na nossa vida, né? Então, sabendo que regressar também a Diba com 100 pessoas é uma tarefa muito difícil, mas eu venho aqui 1 ano e 1 mês antes, né, desse evento para trazer esse convite e solicitar a colaboração de todos para que nós possamos alcançar esse número, 100 pessoas, é bastante gente, mas em outros anos, em outras oportunidades, tivemos a felicidade, acho que foi no primeiro Hinoki Internacional que eu participei, nós regressamos com aproximadamente 140 pessoas aqui do Brasil. Tinham pessoas do mundo inteiro, porque esse corpo internacional de Hinoki, ele recebe pessoas da Coreia, dos Estados Unidos, né, da China. A China, um país grande daquele jeito e próximo daquele jeito do Japão, eles não chegaram nem perto da metade. Agora vocês imaginam 140 brasileiros hospedados no mesmo lugar, fazendo Otsutomê junto, tudo homem, fazendo Hinokshin. Os japoneses fazem Hinokshin tudo quietinho. A gente mata o mato da conversa, porque é tanta conversa, tanta barulheira, mas é uma alegria que realmente contagia bastante, né? Todos que estão em Odiba se dedicando. Fora que a gente também conhece bastante pessoas que são do Brasil e estão se dedicando lá, é uma ótima oportunidade da gente matar a saudade. E os veteranos, né, normalmente eles possuem condições financeiras de fazer esse regresso, porém já não tem mais aquele mesmo ânimo. E ao contrário, os jovens têm ânimo sobrando, mas muitas vezes ainda não temos as condições financeiras para fazer o regresso. Então, a minha sugestão é que os jovens, juntamente com os veteranos, né, possam alinhar essa dedicação a Hinokshin, a começar pelo Hinokshin aqui na igreja, mas buscando sempre, tendo em mente, né, fazer o regresso para poder participar desse Hinokshin internacional. Então, os jovens ajudando os veteranos no ânimo, os veteranos ajudando os jovens também na parte financeira, vamos buscar fazer esse regresso com bastante alegria. Eu também, como associado, né, buscarei me dedicar bastante para a gente cumprir essa determinação. E, atualmente, eu faço parte da diretoria da associação por 2 motivos. O primeiro motivo é que meu irmão,
Masanori, que é o atual presidente da associação, ele me chamou, né? Na verdade, irmão mais velho não convida, né? Irmão mais velho obriga a gente, né? Eu falei assim, Masanori, esse negócio de colocar a mesma pessoa da mesma família na diretoria é nepotismo. Isso não é legal aqui no Brasil. Mas nem isso foi o suficiente para convencer o meu irmão a me deixar quieto. Ele falou, não, eu quero que você participe. E o segundo e mais importante motivo é que eu tenho vivido uma fase muito diferente e única na minha vida. E compreendi que tudo que tenho vivido nesses últimos anos é uma orientação de Deus para que eu possa aproveitar todas as oportunidades que Ele coloca na minha vida para me dedicar um pouco mais a esse caminho. Então, a partir de agora, eu peço licença a todos para poder compartilhar um pouquinho a respeito dessa minha vivência nesses últimos anos e tentar explicar o motivo pelo qual tenho buscado, talvez falhado bastante, mas tenho buscado me dedicar a esse caminho no intuito de contentar Deus Pai e Oyasa. Eu sempre fui uma criança muito saudável, né? Dá para ver pelo porte. Mas, aos 3 anos de idade, eu comecei a ficar muito cansado, né? O que não é normal para uma criança de 3 anos. A minha filha tem 3 anos hoje, eu quase comprei uma coleira para ela esses dias, porque eu não aguentava mais. Do tanto que corre e bagunça, né? Então, uma criança de 3 anos que começa a ficar cansada e passa o dia inteiro dormindo, realmente não é muito comum, né? E os meus pais me levaram ao médico, e a outro médico, e a outro médico, até que o pediatra falou assim, leva ele urgente para o hospital. Eu era criança, não entendia nada do que estava acontecendo. Eu me lembro que quando meu pai falou assim, vamos passear, a gente vai passear em Maringá, que é uma cidade que dá 1 hora mais ou menos de Jussara, onde fica o Kyokai, e é uma cidade grande, né? E passear para criança é a melhor coisa que tem, né? Quando eu cheguei no passeio, era a Santa Casa de Maringá, era o hospital de lá. E lá eu fui internado, me fizeram aquela injeção aqui na coluna que doeu muito. E eu não lembro de mais nada. Provavelmente eu apaguei nessa hora, né? Eu fui diagnosticado com encefalite. Encefalite é uma inflamação que dá no cérebro. No meu caso, de origem viral, né? E, dada a situação que já estava encefalite, é quando é tipo meningite, né? O pescoço fica rígido, a gente começa a perder os movimentos, não consegue mais abaixar e vai causando diversas desordens no nosso corpo. A médica chegou no meu pai e na minha mãe e falou assim, infelizmente, a situação da meningite do seu filho não tem mais solução, né? Provavelmente vamos perdê-lo em poucos dias, né? E se por um milagre essa criança se salvar, provavelmente terá sequelas severas o suficiente, né, para que tenha uma vida muito limitada. Meus irmãos brincam que foi tão severa, a sequela foi tão severa que eu não paro de falar, né? Mas, brincadeiras à parte, meus pais eles sempre tiveram uma fé muito profunda. Né? Meu pai foi condutor da igreja Jussara por 40 anos, né? Juntamente com a minha mãe. E no momento que ele disse que ouviu a médica falar isso, ele falou assim, ah, é? Então tá bom. Até a médica, né, depois de tudo, ela falou assim, seu Kimura, fiquei com tanta raiva do senhor quando eu contei aquilo que o senhor e o senhor fez pouco caso, mas não é pouco caso, né? Chegando junto à minha mãe, ele falou assim, eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa para salvar o nosso filho. E se os médicos estão falando que não tem mais solução, a gente precisa recorrer a Deus para isso e essa. E naquele mesmo instante eles fizeram a determinação espiritual de que eu me dedicaria a vida toda a esse caminho, e o que seria o braço direito do meu irmão mais velho, né, quando ele se tornasse condutor da igreja. E como num piscar de olhos, né, meu pai foi embora, fez o serviço de solicitação na igreja, e no outro dia ele falou, amanhã eu volto para ver como ele está. Eu já estava praticamente inconsciente, né, no soro, tudo, sem comer, sem nada. Ele brinca que quando ele chegou no dia seguinte de manhã, eu tinha acordado e estava comendo o terceiro pão, carioquinha que vocês chamam aqui, né? Eu estava comendo o terceiro pão francês que a gente chama lá, né, no sul. Ele falou assim, eu me assustei muito com isso, né? Porque quando eu deixei você estava totalmente apagado, assim, e você chegar aqui e ver você comendo desse jeito, né?
Todos os exames foram refeitos e não se encontrou mais nada, né, daquele problema. Foi uma graça muito grande que eu recebi, mas que com o passar dos anos e com aquela cobrança que meus pais sempre faziam, né? Ó, eu fiz uma determinação espiritual para você, então você precisa cumprir. Aí vai chegando aquela idade boa, 13, 14, 15, né? Aquela idade da adolescência, que a gente entende muito bem as coisas, né? Que a gente compreende bem as coisas. Eu comecei a questionar tudo isso. Eu falei assim, como é que o meu pai e a minha mãe pega e faz uma determinação espiritual? Porque não é promessa, né? Promessa e determinação espiritual são coisas diferentes. A promessa é, se isso der certo, eu vou fazer isso. A determinação não. Eu vou me dedicar, eu vou oferecer, no caso, a dedicação do meu filho para que ele tenha o merecimento, para que nós tenhamos o merecimento de receber a graça. Então, é assim, é colocar o cavalo, o carro na frente dos burros mesmo, né? Então, a gente não é se, a gente vai se dedicar, né, para ser merecedor daquela graça. E, naquela idade boa, questionando, né? Falei assim, mas com qual direito, né? Vocês fazem uma determinação da minha vida, né? Sem me consultar, né? Eu não acho isso justo, eu não acho isso certo. Como eu vou ter que, a minha vida inteira, me dedicar a esse ensinamento, ajudar meu irmão? Não que eu não queira ajudar meu irmão, mas ter essa obrigação, sendo que não fui eu que fiz essa promessa, né? Mas a gente é bobo, né? Questiona bastante. Mas com o passar do tempo, né? Com o passar da vida, a gente vai adquirindo uma certa maturidade. Não que eu tenha chegado nesse estágio ainda, mas eu entendi que se é algo que meus pais fizeram por mim, provavelmente eu teria que aceitar e começar a cumprir essa determinação. Eu vou falar a verdade, na verdade eu fiquei com medo de que se eu não fizesse, eu acho que eu ia ter que passar talvez por alguma coisa no mesmo sentido. Falei, acho que é melhor parar de reclamar e começar a fazer logo, né? Que eu acho que vai dar mais certo. E com essa determinação feita, no ano de 2014, nas atividades dos 3 anos ou 1000 dias para os 130 anos do ocultamento físico de Oessama, a associação resolveu abrir uma casa missionária para poder fazer a divulgação em uma região que ainda não existisse em Atendikyo, né? Na oportunidade de uma família lá do Mato Grosso do Sul que falou assim, nossa, Serenkai, por que vocês não vão para lá? Lá não tem ninguém. A gente queria tanto praticar o ensinamento, mas não tem ninguém para nos orientar. E com a faca e o queijo na mão, a associação resolveu então abrir essa casa de missionamento lá no Mato Grosso do Sul. E eu já fazia parte da diretoria e ficou assim. Então, o primeiro missionário que vai é o missionário tal. Depois que ele for embora, vai o tal, e assim a gente vai sempre substituindo os missionários. O missionário tal, o primeiro, foi. E ele ficou 2 meses. Acabando o segundo mês de dedicação deles, o próximo missionário não pôde ir. Aí falou assim, e agora, quem que vai poder ir? Ninguém pôde ir. E a casa teve que ser fechada no 3º mês de atividades, né? Aquilo me incomodou de uma forma tão grande que eu voltei da reunião da diretoria, né? Meu irmão era vice-presidente, a gente voltou no carro e eu conversando com ele. Falei, como é que pode, né? Que vergonha. A gente acabou de abrir essa casa missionária e já está sem missionário. Aí ele olhou para mim e falou assim, se isso está te incomodando tanto, será que não é você que tem que fazer alguma coisa a respeito? Eu falei, podia ter ficado quieto, né? Ido embora quieto para casa. Mas nesse momento, eu senti que talvez fosse uma oportunidade de Deus parens para eu começar a cumprir aquela determinação espiritual dos meus pais, né? De me dedicar a esse caminho. Aí eu falei assim, será que eu posso ir? Ele falou assim, claro que pode, mas sem ninguém. E era bem no começo das minhas férias da faculdade, do meu último ano de faculdade. Aí liguei para a senhora lá, a família lá do Mato Grosso do Sul, até casa eles disponibilizaram para a associação, né? Sem nenhum custo. Aí eu perguntei, a gente chamava ela carinhosamente de Batian, falei, Batian, tá sem ninguém aí, eu posso ir aí? Ela falou assim, claro que pode. E acabou que eu tinha meu estágio, larguei meu serviço e fui durante minhas férias da faculdade
me dedicar por 1 mês e meio. Pensa num lugar quente. E não chove. Fazia 6 meses que não chovia. Chegava janeiro, dava 45, 47 graus, um calor. E eu sou do Paraná, né? Paraná chove todo mês, faz frio, é fresquinho. Faz calor também, mas não é daquele jeito, né? E comecei minha dedicação lá. Voltei depois de 2 meses. Aí meu irmão Massanori ficou por 6 meses. E depois desses 6 meses, de novo, ficou sem missionário. Mas foi justamente os meio ano que faltava para eu me formar na faculdade. Já tinha um emprego em vista, já tinha tudo certo. Mas de novo, com a falta de missionário, eu fui procurar os meus pais e eu falei assim, o que vocês acham de eu ir para Paranaíba de novo e ficar até o final da nossa determinação, que era janeiro de 2016. Faltava um ano ainda. Eles falaram assim, eu acho que é uma ótima oportunidade para você começar a cumprir a determinação que nós fizemos. Falei, tá feito o negócio então. E voltei para lá. Porque, de verdade, eu tinha gostado muito de ficar 1 mês e meio lá. Foi muito legal, né? E pude me dedicar, então, durante mais um ano. Encerradas as atividades, né, em janeiro de 2016, fui arrumar minhas malas para ir embora. Aí uma das senhoras que estava lá falou assim, você não pode ir embora. Falei, não, mas já deu o meu tempo. Agora eu preciso tocar minha vida. Não, mas a gente não vai dar conta de ficar aqui agora e fazer por conta. Falei, dá sim, a gente já ficou 2 anos, né? Dá para fazer por conta. Não, vamos fazer o seguinte, abrir o concurso da prefeitura aqui, eu vou fazer a sua inscrição e da minha filha. Aí você faz, vai que você passa. E eu falei assim, não adianta fazer, porque eu não vou estudar, estou velho falei assim, estou velho demais para estudar. Eu falei assim, eu não vou dar conta. Mas ela fez, né? E nessa mesma época, os fiéis, né, que a gente foi, as pessoas que foram frequentando, falou assim, a gente quer fazer o regresso a Diba, né, para nos tornarmos yobocos. Aí ficou difícil de ir embora, né? Falei assim, bom, eu vou ter que levar eles para Odibá, né, para o Japão, para receber o Sasuke. E depois que eu voltar, então eu vou embora. Pode ser? Pode ser. E assim surgiram os 4 primeiros yobocos da casa de missionamento, né, com 2 anos de atividades. Levei a Bachan, levei a neta, levei mais 2 seguidores. É uma coisa impressionante, né, como Deus vai fazendo as coisas. Eu achei que eu não fosse chegar no Japão. Tava dando risada com a dona Socorro ontem, que lá no Catar o pessoal fica palpando, não sei o que, lá no aeroporto, né? É um negócio meio complicado. Mas no nosso primeiro regresso com as pessoas de lá, pegamos o atentado terrorista no aeroporto de Istambul, na Turquia. E ficamos 2 dias presos. Quando a gente chegou, o pessoal falou assim, corre, 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 que o atirador tá vindo. E a gente estava no final do aeroporto, não tinha mais para onde correr. Aí os mais velhos e as crianças se esconderam no banheiro. Eu não era nem velho nem criança e eu fiquei do lado de fora. Eu falei, vou fingir que sou uma placa. No primeiro barulho de tiro, eu me jogo no chão e faço de conta que fui atingido. E foi assim. Foram momentos de muita tensão. Mas que no final deu tudo certo, o atirador não achou a gente. Mas a gente ficou 2 dias em Istambul preso lá. E conseguimos chegar em Odibá com 2 dias de atraso. Agora vocês imaginam, regressar normalmente para Odibá já é um sentimento muito, muito, muito profundo, uma emoção muito grande você conseguir chegar até lá. Agora imagina depois de quase morrer no meio do caminho, né? Então, nosso primeiro regresso com o fiéis de lá foi bastante emocionante, né? Eu cheguei em Odibá naquelas pedrinhas lá, não precisava nem lavar, do tanto que eu chorei em cima daquelas pedras, pela alegria de ter chegado vivo, né? Na nossa sede. Mas enfim, fizemos o regresso com bastante sucesso. E antes do regresso acontecer em julho, eu fui fazer aquela bendita prova do concurso e eu passei. Aí ela falou assim, viu? Deus quer que você fique aqui. Eu falei, mas será que ele quer isso mesmo, né? Bom, o concurso, eu fui convocado no concurso 1 semana antes de ir para Odibá. Eu falei assim, de certo Deus não quer, porque eu não vou deixar de fazer o regresso para assumir esse concurso. A pessoa, né, a senhora que fez a minha inscrição falou assim, vamos lá na prefeitura conversar com a pessoa responsável pelo concurso, vai que ela te espera. Ela falou assim, claro que eu espero. Eu falei, oh meu Deus. Eu espero, pode ir tranquilo, na hora que você estiver voltando eu chamo você de novo, faço uma segunda chamada e você faz tudo, daí você não perde.
Eu falei, eu acho que Deus quer que eu fique, vou ficando por aqui mesmo, né? Falei, tudo bem. Fizemos o regresso com bastante saúde, voltamos e eu assumi esse serviço na prefeitura de meio período e ficava outro meio período me dedicando ao missionamento. Deus vai reservando coisas na nossa vida que a gente não faz ideia, né? Nossa vida, minha vida tomou um rumo totalmente contrário ou diferente daquilo que eu imaginava em alguns meses. Por fim, comecei a namorar a filha dessa senhora e um ano e pouco depois se tornou a minha esposa, né? Sou casado há 7 anos e junto com ela a gente tem se dedicado lá na casa de missionamento. Eu tinha dito ontem para o Kaitio-san que por mais que eu tenha saído de casa para me dedicar, né, a fazer o missionamento, quando as pessoas me perguntavam, não tinha nada de extraordinário na minha vida. Sabe, que eu pudesse falar assim, na minha vida aconteceu isso, assim, que foi isso, eu pude sentir, né, a presença de Oyasama, a presença de Deus para isso na minha vida. Não que eu não acreditasse, eu nasci dentro do Kyokai. Mas não era um negócio que estava forte dentro de mim, né? Aí eu falei pro Kaitio-san, a gente é bobo, né? A gente fica querendo cada coisa para acontecer alguma coisa extraordinária na nossa vida, é que algo deu muito ruim, na verdade, né? E você precisou, sei lá, de uma salvação extraordinária, de alguma coisa assim. Falei assim, a gente fica falando para Deus que quer viver alguma coisa extraordinária, Ele atende. Né? Ele atende. Vocês não pedem muita coisa extraordinária não, que Deus atende. E atende do jeito dele. Tá? Pois bem, nesse meio tempo, né? Então fui lá em 2016. 2019 eu me casei. No final de 2020 eu perdi meu irmão mais novo, né? Haruo. Ele tinha uma inflamação intestinal e, numa surpresa para toda a nossa família, né? A gente perdeu nosso irmão de uma forma totalmente inesperada, né? Aí a nossa vida dá aquela volta de novo e já estava com 1 ano e pouco de casado. Minha mãe muito triste, meus pais muito tristes. Falei para minha esposa, será que não é hora da gente parar de evitar a gravidez? Né? Vamos tentar ter um filho? Acho que uma criança pode trazer bastante alegria para casa, depois da gente viver uma situação tão complicada. E decidimos, então, parar de tomar... A minha esposa parou de tomar remédio. E depois de quase 1 ano, né, tivemos a graça na gravidez da minha esposa. A gravidez transcorreu de uma forma muito tranquila. Eu sou uma pessoa super ansiosa, né? Cada vez que ia lá ver se estava tudo certo, eu quase tinha um treco. Até que no 6º mês de gestação encontrou um treco. Aí eu tive um treco mesmo, né? Quando foi fazer aquele ultrassom morfológico, chama, que é para ver todas as medidas do nenê, descobriu que ela estava acumulando muito líquido na cabeça, né? E quando é cabeça, a gente já fica com o pé atrás, né? Porque se acumula demais, vira hidrocefalia, né? Se vira hidrocefalia, a condição neurológica normalmente é totalmente comprometida, né? E o médico falou assim, não é normal, mas está no limite. Então, se está no limite, se existe o limite é porque, né, tá normal ainda. No outro mês ele tinha dobrado, né? Aí eu falei assim, aí ele falou assim, agora não adianta a gente ficar se escondendo não. Sua filha realmente tem alguma coisa. E vocês vão precisar procurar um especialista. Nós saímos da nossa cidade, fomos atrás de especialista, especializado em genética, obstetra, e ele acompanhou todo, né, o final da gestação, os últimos 3 meses, sempre tranquilizando a gente. Falou, olha, eu acho que é só uma obstruçãozinha que tem aqui atrás, que normalmente quando nasce, ele desobstrui automaticamente e esse líquido é absorvido pelo corpo de forma natural. Pois bem, chegamos no parto, né, ela nasceu muito bem, porém não foi absorvida de forma natural, né? Aí, voltando um pouquinho, quando eu descobri todo esse problema, né, que minha filha poderia ter um problema muito grave, a gente falou com a radiologista, ela falou assim, pode causar muita coisa, como pode causar nada. Ela falou assim, depende muito do que foi afetado com isso. Sabe a determinação que meus pais fizeram? Quando eu tinha 3 anos, que eu questionei por muito tempo, eu não levei 5 minutos para fazer a mesma determinação para a vida da minha filha. Né? O meu pai disse, quando eu era mais novo,
quando eu questionei ele uma vez, ele falou assim, calma, o dia que você virar pai, você vai entender. E é como se fosse uma praga, né? Coisa que pai e mãe falam, né? Aí, nesse dia, na sala de espera do hospital, eu consegui entender plenamente a determinação espiritual que meus pais fizeram, né? Precisava passar por isso? Talvez não, se eu tivesse sido obediente e tivesse compreendido mais novo. Mas, aquilo que eu falei, né? Quando a gente não entende, Deus dá um jeito de fazer a gente entender de alguma forma. Fiz a determinação de que ela vai se dedicar até o fim da vida dela a esse caminho. E meu irmão mais velho, ele não é casado. E assim, não vejo muita luz no fim do túnel. Então eu falei assim, se necessário for, que ela seja saudável o suficiente para poder suceder o que eu caí no lugar do meu irmão depois. Para mim, se ela tiver saúde, ela pode se dedicar onde ela quiser, da forma que ela quiser, que eu vou estar sempre muito feliz, né? E nasceu, né, com uma condição um pouco diferente. Foram feitos exames e a neurologista que atendeu falou assim, pai, é grave, mas eu não sei o que vai acontecer. Ela pode ter desde problema motor até problema neurológico, né? Então, o que a gente pode fazer é estímulo. Então, desde os 4 meses, ela faz fisioterapia, ela fez hidroterapia, TO, fono, né? Para a gente tentar amenizar o máximo possível qualquer dano que esse problema tenha causado. A médica nos explicou que ela como se ela tivesse tido um AVC na barriga da minha esposa, né? E isso aí que pode ter causado muita coisa devido à lesão que ficou. Minha filha tem um desenvolvimento totalmente normal para uma criança, né? Da idade dela, a não ser pelo movimento, né? O movimento dela é bem limitado. Ela começou a andar com 3 anos de idade, ou seja, foi esse ano. Mas eu comecei a me preocupar muito, muito, muito de não chegar a dormir à noite. Aí meu pai falou assim, entrega na mão de Deus. Você já fez a sua determinação, entrega na mão de Deus, vocês pais, se dediquem. O resto deixa na mão de Deus, que Deus vai cuidar. E parei de ficar naquela angústia de querer saber o que vai acontecer no futuro. Falei, vamos viver o presente, né? Presente é presente, chama presente porque é um presente de Deus. A gente precisa aproveitar cada dia da nossa vida porque o futuro a gente não sabe, né? Então eu falei assim, vou aproveitar cada momento da minha filha com a gente agora, né? Daqui para frente a gente deixa na mão de Deus. E é impressionante, né? Agora sim eu posso dizer que eu vivi o extraordinário. Minha filha só tem trazido alegria para a nossa vida. Aquilo que a gente acha normal quando nossos filhos vão crescendo, é normal, andar, falar, fazer bagunça. Mas a gente descobre que isso não é normal quando a nossa criança, ela não tem o desenvolvimento igual das outras pessoas. Então, ela levou 1 ano para poder sentar o pescocinho, que normalmente é com 4, 5 meses, né? Mas o dia que ela sentou o pescoço, não foi normal. Foi algo maravilhoso. A gente chorou muito, a gente se emocionou muito. Aí eu percebi que, na verdade, não é algo ruim. Deus Parens me deu a oportunidade de sentir alegria todos os dias, né? Então, o dia que minha filha aprende uma palavra a mais, você tem que ver como que a gente fica feliz. O dia que minha filha comeu, o dia que minha filha esse ano andou. Então, assim, aquilo que a gente acha que é normal, na verdade, é uma graça constante de Deus Parens, né? E eu consegui perceber isso no nosso dia a dia, vendo a minha filha crescer, né? Vendo ela se desenvolver. Em julho passado, quando o nosso presidente mundial, Daisuke Sama, esteve aqui no Brasil, a gente fez uma reunião da diretoria com ele, aí numa das atividades ele sentou do meu lado, né? Até assustei, falei, nossa, o que esse homem está fazendo aqui? Ele falou assim, você tem alguma coisa acontecendo na sua vida que um dia você tenha questionado a Tendikyo? Eu falei, eu conto ou não conto? Eu falei, vou contar. Se tiver que levar bronca, já leva lá de cima já, que daí já, né? E conversei bastante com ele. Ele foi, assim, super atencioso, né? Ele tem
o espírito paterno dele é algo assim, que a gente não consegue medir. Ele falou assim, nossa, que bom que você conseguiu entender, né, que é uma oportunidade, não é um castigo, né? Ele falou assim, e pode ter certeza que eu vou encontrar sua filha lá em Odibá. Muito bem, né? Então foram palavras que me deixaram muito contente, assim. E de fato, todos os dias eu sinto uma alegria imensa ao saber que ela aprendeu uma palavra a mais, né? Sabe o nome dos amiguinhos, sabe o que está fazendo, sabe o que está comendo, né? Até a gente, às vezes, é meio bobo, fica falando besteira na frente dela. Esse dia eu, papai, merda. Falei, meu Deus do céu, até isso está aprendendo, né? Mas é uma alegria muito grande, né? Que Deus Parens ter nos concedido no nosso dia a dia, né? E com isso conseguir entender, então, o que é o amor parental, o amor de pai e mãe. Não só pai e mãe biológico, mas nossos pais espirituais, né? Tem o Kaitio-san aqui da igreja, que é o nosso pai espiritual. Muitas vezes, mesmo com nossos pais biológicos, ou nossos pais espirituais, a gente não concorda com muitas coisas que eles falam. Ah, o Kaitio-san é muito assim. Ah, meu pai é muito assim. Minha mãe é muito assim. Cada um tem o pai que merece, que Deus Parens nos concedeu. Se a gente tem aquele pai, aquela mãe, é porque a gente precisa daquele pai e daquela mãe daquele jeito, né? E o que nos resta como filhos é compreender isso e buscar passar o nosso dia a dia com bastante alegria e principalmente gratidão por nós termos pais que nos orientam, né? De alguma forma, às vezes de uma forma um pouco mais enérgica, às vezes de uma forma um pouco mais doce, carinhosa, mas são todas formas, né, dos nossos pais nos orientarem para que a gente possa sempre crescer, sempre evoluir. Pai nenhum quer ver seu filho sofrendo, né, minguando. Nossos pais espirituais, nossos pais biológicos querem sempre o nosso melhor. Então a gente, ao invés de reclamar bastante, eu entendi que a gente precisa entender bastante, aceitar bastante e principalmente ter gratidão a Deus Parens, né, e ao Oyasama por nos ter proporcionado, né, pais. Os pais são sempre muito maravilhosos na medida com que a gente merece, né? Então, passando por esse pequeno perrengue na minha vida, né, eu consegui entender que Deus Parens, Oyasama, está sempre trabalhando à frente da nossa vida, né? Sempre buscando fazer com que a gente aprenda, com que a gente evolua, né? Ah, eu estou passando por um problema de saúde. Nunca é o fim. É sempre uma oportunidade que Deus Parens nos dá para que a gente possa se tornar pessoas melhores, né? E a gente, como filho, na busca por contentar os pais, eu acho que poder nos esforçar, nos dedicar para fazer o regresso a Diba também é uma forma da gente levar muita alegria a Deus Parens, a Oyasama, né? No ano do decenário, né? No ano dos 140 anos do cultamento físico de Oyasama, nós podemos estar presencialmente na casa dela, que também nos emociona muito quando a gente entra no santuário de Oyasama. Eu acredito que seja uma forma da gente demonstrar a nossa gratidão, né? Por estarmos sendo sempre orientados e vivificados por Deus Parens e Oyasama. Já me alonguei bastante, mas antes de finalizar, gostaria de fazer dessa visita também uma oportunidade para todos os associados, não só associados, para todas as pessoas, né, da Igreja Central Fortaleza, uma oportunidade para que nós, como associação, possamos cada vez mais aperfeiçoar também nossas atividades. Ah, não é porque a gente é da diretoria que sabe das coisas. Não, a gente não sabe de nada. A gente só foi colocado lá para representar, né, as regiões do Brasil lá. Mas estamos sempre muito abertos a sugestões, principalmente a críticas. Senencai tem que melhorar nisso, tem que melhorar naquilo. Porque muitas vezes a gente realmente não sabe. A gente é tudo inexperiente, não existe... Porque na hora que a gente adquire experiência, já deixa de ser do Senencai, né? Já passou da idade. Então, somos pessoas muito inexperientes, mas eu gostaria de fazer dessa também uma oportunidade para que todos possam nos fazer sugestões, críticas, para que nós possamos melhorar a nossa relação associação, associado, e todos juntos, né, em união espiritual, buscarmos o alcance dessa vida plena de alegria e felicidade que a gente todo dia ouve falar com uma velocidade ainda maior.
Então, sem perder o foco, reforçando o convite que eu vim trazer, 18 a 24 de julho de 2026, Corpo Internacional de Hinokishin, na sede mundial, na sede do Japão. Sem esquecer desse convite, gostaria de contar com o esforço de todos para que o maior número de jovens e veteranos ligados à Igreja Central de Fortaleza possa também, juntamente conosco, fazer esse regresso com bastante alegria, mostrar de novo lá em Diba o ânimo, né, dos brasileiros, né, o tanto que o brasileiro é feliz em desempenhar qualquer atividade. Gostaria de finalizar as minhas palavras do dia de hoje agradecendo imensamente a atenção de todos e também a hospitalidade comigo e com a minha família, né? Sempre que a gente vem aqui, a gente é recebido como se fosse aqui da casa, motivo pelo qual eu me sinto muito feliz e muito à vontade, né, de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com todos. Então, muito obrigado pela atenção e assim encerro a minha mensagem.